Eu cumprimento a amada igreja na graça e na paz do Senhor. Amém? Estamos dando início a mais um culto. Gostaria muito que esse culto, estivéssemos todos reunidos na Shekinah para junto, prestarmos um culto de louvor a Deus, mas enquanto isso não é possível, e que Deus possa nos presentear, nos abençoar. Logo, logo estaremos todos juntos, se Deus assim permitir. A Bíblia diz em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas usam este versículo para benefícios próprios ou até mesmo para ganhar bênçãos, mas esquece que este versículo, tudo posso naquele que me fortalece, não é só para Deus nos presentear com bênçãos, mas também quando eu estou falando esse versículo, quando eu estou lendo esse versículo, também significa que tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ganhar uma casa? Amém. Eu posso ter um carro novo? Amém. Eu posso ter um emprego, uma viagem? Amém por isso. Mas não é só nessa questão. Também está dizendo, eu posso buscar mais a Deus. Eu posso orar muito mais. Eu posso ter uma intimidade com Deus. Eu posso pregar a palavra do Senhor porque Ele me fortalece. Eu posso levantar nas madrugadas e falar com Deus, interceder pelas pessoas. Eu posso jejuar. Eu posso vigiar. Eu posso ir para uma vigília e ficar a noite toda ali. Então, tudo isso Deus me fortalece. E também, quando eu peço, Deus me dá um emprego, tudo posso naquele que me fortalece, Deus me dá um emprego, mas eu também posso ser dizimista fiel. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. E eu também preciso e posso ser melhor pessoa, obedecer mais a Deus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos estar orando neste momento. Eu te convido para fechar os seus olhos para que possamos estar falando com Deus. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem permitido, ó Deus. Nada, Senhor, nada saiu do teu controle, porque o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Deus, que o Senhor faça presente nas nossas vidas, ó Deus, que o Senhor traga sobre nós a graça, o amor, o refrigério, a paz. Sabemos, Deus, que tem muita gente, Pai, nesse momento, Senhor, que está sentindo só, mas eu sei que o Senhor pode, ó Deus, dar um abraço apertado nessa pessoa agora, Deus. Vai, Senhor, tirando toda a solidão, vai tirando todo o medo, Senhor, vai tirando tudo aquilo que não vem do Senhor, Deus, vai preenchendo, Pai, com a presença do Senhor, Deus. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor, muito gratos mesmo, Pai, porque o Senhor é Deus, porque nós conhecemos o Senhor, porque o Senhor é dono de tudo, Deus, e que nós possamos dizer, Pai, tudo posso naquele que me fortalece, porque é o Senhor que traz sobre nós, Pai, essa força que nós precisamos nesse momento que nós estamos passando. É só no Senhor, Pai, não tem outra escolha, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor, que o Senhor venha lavar o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos nesse momento, e que o Senhor venha, Senhor, não só perdoar, mas também purificar-nos, ó Pai. Muito obrigada pela presença do Senhor, Deus. Conduz
conduza esse culto, Senhor, conforme a vontade do Senhor, que o louvor possa chegar até o teu trono como aroma suave, Pai, que a pregação, Deus, possa chegar até o nosso coração, Senhor, e que possa encontrar uma boa terra para a semente, ó Pai, cair, Pai. Fica conosco, Deus, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Poderoso Deus e grandioso Pai, Deus, nessa noite estamos diante de Ti, Pai, para agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua graça, Pai, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, Deus. Obrigado, Pai, pela vida de cada um, Pai, que está assistindo esse estudo. Te agradecemos pelo momento de louvor, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Pelo cuidado do Senhor, ó Pai, pela provisão do Senhor nas nossas vidas. Eu creio, ó Pai, que o Senhor tem direcionado a vida de cada irmão, Pai. Mesmo, Deus, não estando presentes na igreja, mas nos unindo, ó Pai, para aprender mais de Ti, aprender mais da Tua palavra, aprender, ó Pai, um pouco mais de Ti, ó Deus. Pai, que o Senhor venha guiar os nossos dias, que nesse momento, ó Pai, que temos passado, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar, ó Pai, convicção, ó Deus, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós, Deus. Que venhamos nos lembrar, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Que venhamos conseguir enxergar, ó Pai,
a Tua provisão na nossa vida, ó Pai, o Teu cuidado, o Teu amor, ó Pai. Cremos que a Tua mão forte, ó Pai, nos guiará e nos manterá, ó Pai, de pé, ó Deus, nesses dias, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Deus, no nome de Jesus, Pai de amor, agora que o Teu povo se acha reunido, Senhor Deus, para prestar esse culto ao Senhor, pedimos na vida de cada um de nós misericórdia. Misericórdia, Senhor Deus, nas nossas vidas, naqueles irmãos, Pai de amor, que estão passando por dificuldades, o Senhor sabe. Misericórdia na vida das nossas autoridades, que muitas vezes têm poder de decisão e pensam só neles. Misericórdia nos nossos profissionais de saúde, Pai de amor, que estão na linha de frente. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Também pedimos que o Senhor fale conosco agora, através da palavra cantada, através da palavra que vai ser pregada, Senhor Deus. E, Pai de amor, que ela fique gravada nos nossos corações, para que cada dia possamos temer mais e melhor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, cumprimento a todos. Mais uma vez estamos no nosso culto, cada um na sua casa, e estamos ansiando para que logo possamos louvar o Senhor junto aqui na igreja, todos adorando e clamando ao Senhor. Mas nesse momento te convido aí da sua casa mesmo a fazer a adoração e o louvor a Deus. Adore como Ele merece, busque-o, faça nesse momento uma adoração a Ele. Vamos louvar o Senhor, que é o Deus poderoso, Deus que tem todo poder, toda glória e toda honra.
Sigue meu cordeiro.
louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém, Pai, Senhor, nós te louvamos, assim que nós te adoramos, ó Deus, esse Deus que continua sendo grande, continua sendo maravilhoso, Deus que continua tendo todo o domínio, tem misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, cumprimento a igreja. Quero dizer que é um privilégio muito grande poder trazer a palavra do Senhor para a amada igreja. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 4. Então, Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17, diz o seguinte: Atendei agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano e negociaremos, e teremos lucro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã? Que é a vossa vida? Vocês são apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Convido você a orar mais uma vez, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos pela oportunidade de pregar a tua palavra. Que o Senhor venha, ó Deus, falar aos nossos corações. Que o Senhor venha trazer uma mensagem do Senhor através da minha vida. E que todos que estiverem escutando, assistindo, possam ser edificados. Assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é comum nós termos a sensação de controle em nossa vida. Nós acreditamos controlar nossa rotina, nosso corpo, nosso trabalho, nossa família, nosso dinheiro, nosso tempo e tantas outras coisas. Achamos que estamos no controle porque geralmente as coisas acontecem como nós planejamos. No entanto, quando acontece alguma anomalia, nós percebemos que não somos tão poderosos, nem estamos tão no controle quanto nós estávamos acostumados. Por exemplo, nós achamos que somos fortes, temos um melhor corpo, somos saudáveis, até que venha uma doença e nós precisamos de ajuda de fora. Nós marcamos para chegar em tal lugar, tal horário, e achamos que vai dar tudo certo, quando de repente o pneu do carro fura e nos atrasamos. Achamos que o nosso salário pode cobrir todas as dívidas que fazemos, mas aí chega no final do mês, talvez não recebemos, ou talvez somos demitidos. São exemplos básicos, mas de anomalias que acontecem, que nos tira do controle da situação. E o maior exemplo disso que todos nós estamos vivendo é o coronavírus. São dias de tensão. A pandemia causada pela Covid-19 se alastrou de forma tão rápida e frustrou os planos de todos nós de uma única só vez, mostrando que nós não temos o controle como nós pensávamos e trazendo consigo várias consequências. Então, observe algumas consequências que essa pandemia nos trouxe. Primeiro, mudança de rotina. A rotina de todos nós foi mudada da noite para o dia. Rapidamente tudo mudou, nós não estávamos preparados para essa mudança repentina. Outra consequência, o isolamento social. Com risco de contaminação, fomos obrigados a nos afastar do nosso trabalho, da escola, da faculdade, dos amigos e dos nossos amados irmãos. Uma terceira consequência é o próprio vírus, a enfermidade, a doença, que gera várias outras coisas no nosso corpo e pode nos levar à morte. Uma quarta consequência é uma consequência financeira. Devido ao isolamento, muitos foram afastados de seus empregos e isso tem prejudicado a nossa renda.
E uma quinta consequência é a angústia e ansiedade que isso tem causado. Ficamos preocupados em ser contaminados, em perder nossos bens, em não ter dinheiro, em perder o ano letivo, em perder pessoas próximas, se a vida voltará ao normal ou não. Então essas são consequências que essa pandemia tem trazido a nós. E todas essas consequências nos trazem inseguranças, temores, angústias, que por hora nos fazem esquecer de Deus, esse Deus poderoso que não foi pego de surpresa pela essa pandemia e que ainda está cuidando de nós, mesmo nesses tempos difíceis. Há um ditado popular que diz que o futuro pertence a Deus. Deus não tem apenas o controle do futuro, mas como Ele tem o controle de todo o tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre o será. Então, meus irmãos, em um mundo na qual acreditamos ter o controle de quase tudo, situações como essa pandemia podem nos trazer preciosas lições sobre a confiança e a dependência em Deus. Tiago 4, do 3 ao 17, nos ensina justamente sobre a incapacidade humana de guiar o seu próprio futuro, mostrando que ele pertence somente a Deus. Para que nós possamos entender então melhor o texto que nós lemos e o conteúdo da carta de Tiago, é preciso que nós analisemos o contexto na qual ela foi escrita. A carta de Tiago é uma carta bem prática, que traz bastante conselhos práticos e é considerada até o Provérbios do Novo Testamento. Ela faz parte das epístolas gerais, ou seja, são aquelas epístolas que não apenas para os seus destinatários originais, mas para toda a comunidade cristã em todos os tempos. Então, os ensinamentos de Tiago se abrangem perfeitamente a nós nos dias de hoje. Tiago escreveu a sua carta originariamente para os judeus cristãos que viviam espalhados entre as nações e que estavam vivendo em uma situação de pobreza e de grande tensão social. Por exemplo, eles eram oprimidos e injustiçados pelos senhores de terra, pelas pessoas ricas. Eles eram arrastados até os tribunais por pessoas que zombavam da sua fé. Então Tiago, a fim de incentivar os irmãos a ter paciência, a ter calma, ele escreve essa carta para tentar trazer, mostrando para eles que a vinda de Cristo estaria próxima, para que eles aguentassem mais um pouco, tivessem mais um pouco de paciência, mas enquanto Cristo não retornasse, eles deveriam encarar as provações com perseverança, a fim de atingir uma maturidade cristã e receber a coroa da vida. Uma segunda preocupação de Tiago ao escrever a carta aos irmãos eram sobre alguns pecados que estavam infiltrando na igreja. Por exemplo, haviam bajuladores de ricos e que desprezavam os pobres. Eles estavam buscando, a igreja estava buscando a sabedoria terrena, que junto com a inveja e a ambição estava provocando violentas discussões e divisões no meio da igreja. A igreja estava cheia de arrogância e soberba e, acima de tudo, estavam independentes de Deus, que consequentemente gerava o fracasso em colocar a sua fé em prática. O orgulho cega o ser humano, cegava as pessoas daquela época e ainda nos cega hoje, de modo que não podemos ver os atos ridículos que cometemos. Fazemos planos e falamos como se fôssemos o Senhor da nossa vida e como se Deus não existisse. E diante disso, Tiago então conclama os seus leitores a se arrependerem e a se humilharem diante do Senhor e a praticar a fé cristã. Então, meus irmãos, entendendo essas informações e analisando o texto de Tiago 4, 13 ao 17, de uma forma expositiva, nós vamos falar sobre 3 fatores que geram a ilusão do autocontrole. Então esse é o nosso tema, a ilusão do autocontrole. Então, meus irmãos, o primeiro fator que gera a ilusão do autocontrole é a independência de Deus. Então a independência de Deus, ela gera uma ilusão do autocontrole. Em outras palavras, a ilusão de achar que nós governamos a nossa vida. Atente comigo ao versículo 3, por favor.
Agora prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade, e lá passaremos um ano e negociaremos e ganharemos dinheiro. Versículo 13. Tiago, ele começa o seu discurso com uma chamada. Presta atenção, ouçam, escutam. Ele está chamando aquelas pessoas que ele estavam falando essas coisas, que definiam aonde iam, quando iriam, quanto tempo ficariam e o que fariam. Então Tiago fala para eles, chamando a atenção deles. Tiago, ele estava condenando o exemplo dessas pessoas que planejam e trabalham sem pensar em Deus. Segundo Simon Kistemaker, um pensador, ele diz que o pecado de não se dirigir a Deus em oração é uma das ofensas mais comuns que um cristão pode cometer. Então eles não estavam consultando a Deus antes de tomar a decisão, mas sim estavam tomando por conta própria. Aí você pode perguntar, mas que mal existe em planejar os meus negócios? Tiago não tinha nada contra o trabalho dos comerciantes. Ele apenas usa a situação daqueles homens como exemplo, devido à falta de consideração que eles tinham buscar a Deus. Mas isso abrange várias outras áreas das nossas vidas. Por exemplo, um exemplo está lá em Lucas 12, 16 ao 21, a parábola do rico louco. Abra comigo então, Lucas 12, 16 ao 21. Eles proferiam ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim, quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus o chama de louco porque ele está iludido com o autocontrole da sua vida. Ele faz planos de tudo que iria acontecer e iria ficar por anos descansando, e iria curtir e viver na sua vida como quisesse. Mas esquece que Deus é o autor da vida, é Deus quem define como serão os nossos dias no futuro. Nós não temos nenhum controle sobre a nossa vida. A relação entre essa parábola e o texto lido são os cristãos confessos que dizem servir ao Senhor, seguir a Cristo, mas que na prática do dia a dia não colocam seus planejamentos, não colocam suas decisões na presença de Deus, não reconhecem que Ele é quem tem o controle de nossas vidas, e se Ele quiser nós faremos isso ou aquilo. Isso é chamado de ateísmo prático. Na teoria eu sou cristão, mas na prática vivo como se Cristo não dominasse a minha vida. Quantas vezes nós temos sido cristãos apenas na teoria, da boca para fora? Será que você tem vivido o cristianismo verdadeiro? Será que você tem sido um cristão na prática? Tiago não condena o desejo de lucrar e trabalhar. Ele condena a atitude egoísta e orgulhosa de algumas pessoas que deixam Deus fora dos seus planos. Nós estamos vivendo em um mundo que cada vez mais se torna independente de Deus. Deus foi deixado de lado às margens. Ele é lembrado nos domingos ou em situações que nos deixam desesperados. Por exemplo, com essa pandemia, quantas pessoas não se lembraram de Deus agora? Um Deus que não tem nada a ver com a minha vida, com a minha sexualidade, com o meu trabalho, com meus estudos, com o meu tempo. Deus não tem nada a ver com como eu administro a minha vida. Ele nos criou e nos abandonou. Raramente nós consultamos a Deus e procuramos fazer as coisas conforme a sua vontade. Tiago, ele usa o exemplo da fala daqueles homens que se encaixam em nossas vidas hoje. Por exemplo, seguindo ainda o versículo 13. Observe, hoje ou amanhã, eles decidiram o tempo. Nós também não decidimos o nosso tempo. Iremos a tal cidade, a tal lugar, ficaremos um ano. Decidiu que é o prazo também. Fazendo negócios.
decidiam o que iriam fazer, ganhando muito dinheiro, e ainda decidiam o propósito e o resultado das suas ações. Mais uma vez eu digo, planejamento não é errado. O erro é ter a convicção que acontecerá da maneira como planejamos e como queremos. Eles decidiram tudo o que queriam e não consultaram a Deus. E Tiago responde no verso 15. Acompanhe comigo o versículo 15. Se o Senhor quiser, não somente viveremos, como faremos isto ou aquilo. Observe alguns exemplos na Bíblia de pessoas que não consultaram a Deus e de pessoas que consultaram a Deus. Gênesis 13, Abraão e Ló. A Bíblia fala que Abraão e Ló viviam juntos, seus rebanhos, seus servos. E a terra não suportava mais os dois. A terra ficou pequena para os dois. Então eles decidiram se separar, cada um ir para uma terra com seu rebanho, com seus servos. Ló, primeiramente, ele foi precipitado. Não consultou o Senhor, mas olhou para as campinas, um lugar bonito, um lugar verdejante, cheio de pastos, e escolheu aquele lugar, que mais tarde nós vemos que Deus destruiu aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, pelo pecado daqueles homens. Então ele escolheu um lugar que aparentemente era bonito, mas que depois foi destruído por Deus. Já Abraão, a Bíblia fala que ele invocou o nome do Senhor e esperou uma resposta, e Deus o levou para um lugar abençoado, um lugar onde ele estaria assim. E assim também nós devemos ser. Nós devemos consultar a Deus antes das decisões. Às vezes podemos pensar que é uma coisa tão pequena, para que eu vou incomodar Deus com isso? Mas coloque Deus diante dos seus planos, consulte a Deus. Um outro exemplo está em 1 Crônicas 21, quando o rei Davi, sem consultar a Deus, influenciado por Satanás e tomado de orgulho, decidiu fazer um censo, decidiu contar quantas pessoas havia em seu reino, e por não consultar a vontade de Deus, ele e toda a nação de Israel foi castigado. Muitas vezes pensamos que estamos fazendo algo simples, algo normal, mas na verdade estamos trazendo prejuízos na nossa vida, às nossas vidas, porque não consultamos a Deus. Uma frase interessante de Francis Schaeffer diz que a única coisa que o homem sabe fazer a si mesmo é se auto-prejudicar. Então, meus irmãos, temos que confiar em Deus e sua providência. Ser dependentes de Deus é um privilégio. Provérbios 16:1. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós devemos planejar, ir em busca destes planos, sonhos, projetos, mas somente se realizarão se Deus quiser. Só vamos conseguir um emprego, passar no concurso, comprar a casa, comprar o carro, casar, viajar, se Deus quiser. Se Ele não quiser, nada será feito, porque é Ele quem tem o controle de todas as coisas. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Por este motivo o salmista diz em Salmo 37:4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, quando o nosso coração está alinhado com a vontade de Deus, os nossos planos se realizarão, não porque estamos agradando a Deus, mas sim porque os nossos planos já estão de acordo com a vontade de Deus. Talvez nessa quarentena você tenha sofrido de alguma maneira e não sabe como proceder. Confie em Deus, descanse em Deus, não somente naquilo que vamos fazer, mas também nos problemas que estamos tendo. Seja dependente de Deus na sua dor, no seu sofrimento, na sua angústia, naquilo que tanto tem orado, nos seus sonhos, nos seus projetos. Sejam dependentes de Deus. Seja qual for o seu problema, Deus já tem cuidado de tudo. Coloque Deus à frente da sua vida, de cada decisão, de cada situação, que Ele cuidará do final. Apenas confie no Senhor, porque Ele tem o domínio, tem o controle de todas as coisas. Então esse foi o primeiro fator que gera a ilusão do autocontrole, a independência de Deus. O segundo fator que gera a ilusão do autocontrole é o falso domínio
do futuro terreno. Então, o falso domínio do nosso futuro terreno causa a ilusão do autocontrole. Em outras palavras, a ilusão de que controlaremos o nosso futuro aqui na Terra. É importante lembrar e frisar que nós cristãos, eleitos pelo Pai, sabemos qual é o nosso futuro eterno, que é o reino dos céus, que nos foi dada por herança pelo Pai por meio de Cristo Jesus. Ele morreu na cruz em nosso lugar, pagou o preço que seria nosso por causa dos nossos pecados, aplacando a ira de Deus e pagando a nossa dívida. Ele nos tornou livres e nos deu livre acesso até o Pai. Então Cristo morreu, Ele ressuscitou e Ele foi para os céus e prometeu que um dia voltará para buscar aqueles que foram eleitos à sua igreja. Então o nosso futuro eterno já está garantido por Deus. Nós temos essa certeza, porque em Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça nós fomos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, de nenhuma obra nossa, mas é pela graça de Deus. Então nada que fizermos, se formos eleitos, irá tirar a nossa salvação. Nós não vamos perder a nossa salvação. Então o nosso futuro eterno já está garantido. O que o texto está falando é do futuro terreno, que viveremos aqui até que a morte chegue. E o Tiago está falando que não saberemos desse futuro. Então o falso domínio, a detenção, o controle do futuro terreno gera uma ilusão do autocontrole a nós. Observe comigo o versículo 14, abra sua Bíblia e leia. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Os comerciantes aos quais Tiago se referiam não se preocupavam com o sentido e a duração da vida, falavam do futuro com uma absoluta certeza, mesmo não tendo controle sobre isso. Então Tiago compara a vida humana com uma neblina. Eu estudo em Goiânia e levanto todos os dias cedo para ir para lá. Alguns dias, quando está frio, eu passo ali perto do Lago João Leite e a neblina cobre toda a pista, toda a BR. E é impressionante que se a gente for uma hora mais tarde, não tem mais essa neblina. Então ela passa de forma muito rápida. E é isso que o salmista está dizendo. Assim como a neblina assim como o Tiago está dizendo, assim como a neblina se dissipa com o sol, com o calor, assim é a nossa vida. Ela é frágil e é passageira. Moisés, ele viveu até os 120 anos e ele escreve em sua oração no Salmo 90 o seguinte: os dias da nossa vida sobem a 70, ou havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A vida passa muito rápido, meus irmãos. Antes dessa pandemia chegar, nós estávamos trabalhando com jovens e os adolescentes da igreja presbiteriana Shekinah, o tema O Tempo. Estávamos trabalhando sobre aproveitar a vida de uma maneira melhor na presença de Deus, saber como viver. E poucos dias depois desse estudo, nós fomos atingidos por essa situação e tudo mudou. Nosso planejamento, as escolas, os trabalhos. Então foi algo interessante, porque o tema que nós trabalhamos antes veio bem a calhar. Nós não temos o controle do futuro. A nossa vida é breve e passageira. Não sabemos quanto tempo viveremos. Podemos morrer cedo ou morrer muitos anos, quem sabe. Mas o mais importante de quanto nós viveremos, quanto tempo nós viveremos, é como nós viveremos. Mais importante que a quantidade de anos da nossa vida é a qualidade da nossa vida. Mais triste do que viver uma vida mais curta do que gostaríamos é viver uma vida de qualquer jeito. Há muitas pessoas que até hoje têm desperdiçado a sua vida. Não buscou a Deus como deveria, não orou, não leu a Bíblia, não participou da comunhão com os irmãos da igreja como deveria, não curtiu sua família, dedicou mais tempo ao trabalho do que momentos valorosos, não tirou férias para descansar.
E se tem uma coisa que a quarentena está nos ensinando, pelo menos a mim, é uma segunda chance de aproveitar melhor a vida. É uma chance de poder orar mais, de ler mais a Bíblia, de buscar mais a Deus, de poder aproveitar melhor a minha família, conversar, de fazer coisas que eu gosto. Tem algum meme que eles estão postando nas redes sociais, que o marido na quarentena, sem poder sair para trabalhar e sem poder ver os amigos, está passando mais tempo com a sua esposa. E ele fala que depois de 3 anos de casados, aprendeu a conhecer sua mulher e descobriu que ela é até gente boa. Então, é até engraçado, mas é trágico, porque os pais não conhecem mais seus filhos. Casais parecem mais estranhos do que um romance, do que uma família. Será que você tem perdido os laços com seus familiares? Será que você passa mais tempo no trabalho do que com seu filho? Será que mesmo morando na mesma casa, você perdeu a intimidade com a sua família? Que quando essa quarentena passar, aproveite a chance e recomece, se o Senhor permitir. Então não desperdice a sua vida, não jogue fora as oportunidades que o Senhor te dá. Viva uma vida inteira na presença do Senhor, desfrutando do seu amor e do seu cuidado, cumprindo o propósito para o qual nós somos criados. Efésios 5, 15 e 16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como tolos, mas como sábios, remindo o tempo que os dias são maus. Jesus diz em Mateus: qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Ele quer dizer que nada que façamos, nenhuma ansiedade, preocupação, ação nossa, pode dar mais algum dia de vida além do que Deus permitiu. Em Jó 14,5 diz que é Deus quem decreta e determina todos os dias de vida de cada ser humano. Mas aí você pergunta: mas se eu não tenho ideia do que o futuro tem para mim, só Deus sabe? Então qual é o propósito da minha vida? Eclesiastes 12,13 responde: temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever e o propósito de todo homem. Meus irmãos, o nosso dever é viver para a glória de Deus. Quer bebais, quer comais, tudo que façais, façam para a glória de Deus. A nossa vida e o nosso futuro pertence a Deus e é Ele que tem cuidado de nós. Então devemos viver o hoje na presença de Deus. Devemos viver buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Devemos viver para a glória de Deus, porque nós já temos a certeza que Ele tem cuidado de nós. Devemos buscá-lo em toda a sua glória, porque Ele já tem cuidado de nós. Então, viva a sua vida na presença de Deus. Não desperdice os seus dias. Aproveite a chance que essa quarentena te tem dado. Então, o primeiro fator que gera a ilusão do autocontrole é a independência de Deus. O segundo fator que gera a ilusão do autocontrole é o falso domínio do futuro terreno. E o último e terceiro fator que gera a ilusão do autocontrole é a soberba e o orgulho, conforme o versículo 16. Em outras palavras, a ilusão de se achar alguém de destaque, alguém importante demais. Leia comigo o versículo 16. O que vocês têm feito é vangloriar em suas pretensões, toda jactância é maligna. Assim qualquer um que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. O versículo 16 nos lembra, meus irmãos, uma advertência feita por Tiago, lá no capítulo 4, ainda no versículo 6, quando ele cita o Antigo Testamento. Ele está citando o provérbio 3,34, que diz: Deus se opõe ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A palavra grega aí, traduzida por pretensões, significa gloriar, se gabar. Alguns comerciantes daquela época estavam se gabando, porque eles planejavam e conseguiam dinheiro, conseguiam suas realizações e se orgulhavam de sua autossuficiência, se achavam bons demais porque eles conseguiam muito dinheiro, alcançavam o sucesso. E a soberba humana não vale para nada.
porque ela dá glória ao homem e não a Deus. Esse orgulho, ele inclui gloriar-se em suas realizações. Isso é totalmente inaceitável diante de Deus, porque a arrogância, ela deixa as pessoas cegas. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos bíblicos de seres que ficaram cegos diante da soberba. Primeiro caso, Satanás. Era um anjo nos céus, e o seu desejo de ser adorado, de ser grande como Deus, o fez cair e ser lançado do céu. Faraó se achava grande, poderoso, não quis liberar o povo hebreu para ir embora, e todo o seu reino foi destruído com as pragas, e perdeu o povo que foi libertado por Moisés. Nabucodonosor, ele olhou por cima da sua varanda e viu tudo que tinha feito e se vangloriou. E qual foi o resultado? Deus o humilhou e o fez viver como um animal no meio do mato. No Novo Testamento temos Herodes Agripa, que ele foi aclamado pela população que gritava: é um Deus, e ele olhou para si e aceitou aquela glória como se ele fosse um Deus. E a Bíblia fala que ele foi ferido por um anjo e comido por vermes. Estes exemplos mostram que eles queriam glória, queriam adoração, se sentiam superior aos demais. Certamente eram homens grandes e fizeram feitos grandes na sua época, mas caíram na ilusão do autocontrole, porque eles eram soberbos e eram arrogantes. Mas assim como eles, nós também nos orgulhamos de nossos feitos, de algo bem sucedido. Por exemplo, quando temos um bom emprego, passamos aquela prova difícil que ninguém consegue, ganhamos muito dinheiro, temos aquisições, temos casa, temos carro, nossa família é bem estruturada, nós enchemos o nosso peito e falamos: eu consegui, eu tive sucesso. E esquecemos que tudo que temos, toda força, toda realização veio de Deus. Fomos abençoados por Deus. Nada acontece se não for pela vontade de Deus, meus irmãos. Ele, não importa o que aconteça, tudo está sobre a permissão de Deus. É Ele quem abre e quem fecha portas. Nós até cantamos aquela música: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Nada acontece se não for pela sua vontade. E nessa quarentena, mais do que nunca, nós percebemos o quão nós somos limitados. Não há nada que possamos fazer que possa mudar. Então nós percebemos que dependemos de Deus e clamamos a Ele com socorro, porque nada que nós façamos possa mudar. Durante o período, meus irmãos, da Reforma Protestante, em 1517, foram instituídos 5 pilares, nós chamamos dos 5 solos. Um desses pilares é chamado de soli deo gloria, ou somente a Deus toda a glória. Os reformadores lutaram para transformar a igreja corrompida daquela época, para voltá-la de acordo com as Escrituras, e eles não davam a glória a Deus naquela época. E o soli deo gloria representa que a glória a Deus é o objetivo de todas as coisas. A grande missão da igreja e dos cristãos é declarar a glória de Deus entre as nações, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Salmo 96. Ao invés de nos achar bons e ficarmos cheios com nossas realizações, que nós possamos anunciar ao mundo a glória de Deus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Que em tudo em nossa vida, meus irmãos, possamos dar glória a Deus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele é a essência de tudo e merece toda honra, glória, louvor
e adoração dos seus filhos e servos. Eu gostaria de concluir e aplicar em nossas vidas dizendo: abra os seus olhos, acorde, caia na real. Assim como o Tiago chamou aquelas pessoas, eu te chamo agora. Saia da ilusão do autocontrole. Você não é o dono da sua vida. Não seja dependente de Deus. Não faça planos sem buscar a vontade dEle. Confie nele, descanse nele todos os dias, até nos dias difíceis, nos dias calmos. Talvez você não ache mais saída. Talvez seu problema seja grande demais e tudo que você faça não resolva. Talvez você tenha orado tanto e não ache resposta. Continue confiando em Deus, que Ele tem o melhor para você, porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. Coloque Ele à frente de tudo da sua vida. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Confiar nos planos de Deus não significa que Ele vai fazer o que nós queremos, mas que Ele vai fazer o melhor para nós, porque Ele se importa conosco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que vivem, que amam segundo o seu propósito. Não pense que você tem o domínio do seu futuro terreno. Não pense que você vai fazer o que quiser amanhã. Lembre que se o Senhor quiser, você fará isso ou aquilo. A nossa vida é breve, meus irmãos. A nossa vida é passageira. Não desperdice a sua vida. Aproveite cada momento na vontade de Deus. Tire tempo para orar, para ler a Bíblia, para jejuar, para conhecer mais sobre Ele. Aproveite suas famílias, seus amigos melhor. Passe mais tempo com eles. Conheça seus sonhos, seus desejos. Eles são independentes. Conheça suas dores, seus sofrimentos. Tire férias, tire descanso, há tempo para tudo. Aproveite a vida da melhor maneira. Não seja uma pessoa soberba, orgulhoso, achando que é bom demais. Se tudo que você tem, tenha certeza que foi Deus quem deu. Se Ele não tivesse dado, você não teria nada. Então, dê a Deus toda a honra e toda a glória a cada momento, porque Ele quem abre e fecha as portas. Agradeça a Deus pelo seu trabalho, pelo dinheiro, pelo sustento, pela sua família, porque você come todos os dias, pela saúde que você tem, pela sua igreja. Agradeça a Deus. E para encerrarmos, o versículo 17 nos diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Tiago não estava falando para aqueles que cometem esse pecado por ignorância. Ele falava para aqueles que estavam transgredindo a lei do Senhor conscientemente. No entanto, mesmo na ignorância, é um pecado, porque o pecado é a transgressão da lei do Senhor. Se você tem cometido esse pecado, se você tem vivido a ilusão do autocontrole, se você tem sido independente de Deus, se você tem sido soberbo e arrogante, se você acha que o futuro está nas suas mãos, eu te convido nesse momento a se arrepender e a confessar o seu pecado diante de Deus. Feche seus olhos. Deus, no nome de Jesus, nós confessamos a Ti o nosso pecado, Deus. Quantas vezes nós achamos que estamos no controle da nossa vida, achamos que controlamos nossa família, nosso emprego, nossa ação, e vem alguma situação igual a pandemia que estamos vivendo e muda toda a nossa rotina, frustra todos os nossos planos. Nos perdoe se somos independentes, ó Deus. Nos perdoe se somos arrogantes, soberbos. Nos perdoe se nós achamos que detemos o futuro. Mas nos ensina a confiar e a depender do Senhor. Nos ensina a descansar no Senhor, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nos lembramos que éramos condenados, ó Pai. Éramos perdidos. Mas o Senhor morreu em nosso lugar e nos deu vida. Nos ensina a aproveitar essa vida na presença do Senhor. O Teu maravilhoso amor nos encontrou, nos transformou para que possamos viver uma vida digna diante do Senhor. Então, ó Pai, aquelas pessoas que estão vivendo uma vida que não Te agrada, que o Senhor possa incomodá-las nesse momento e trazer arrependimento, e que todos possamos, ó Pai, nos humilhar e prostrar diante do Senhor e reconhecer que o Senhor é o Deus, o Senhor da nossa vida. E nos ensina a confiar em Tua providência. É assim que nós oramos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.
nós temos vida, porque o Senhor nos encontrou. O que seria de nós se não fosse o teu grande amor, ó Pai? Receba o nosso louvor e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre você e sua casa, hoje, durante a semana, diante de todos os desafios, que o Senhor lhe dê a vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.